Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, vai agravar ainda mais a situação de Bolsonaro. Em que sentido, Andréia? Exatamente na celeridade do processo criminal contra Bolsonaro e sua organização criminosa. Essa, pelo menos, é a minha percepção. Com essa investida de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, abandonando a sua pátria, a sua nação, o seu cargo, para ficar lá nos Estados Unidos, onde ele não terá nenhum órgão censor que vai delimitar, por exemplo, respeito à dignidade da pessoa humana, respeito à democracia no Brasil, respeito à honra do ministro Alexandre de Moraes, respeito ao poder judiciário, ele vai poder fazer a farra do boi louco golpista lá nos Estados Unidos sem sofrer qualquer tipo de reprimenda enquanto estiver no território americano, não é? Aí o que ocorre? Essa situação de tentar fazer com que o governo Trump se levante contra o Brasil, dizendo que o Brasil vive uma ditadura, que o Brasil hoje é governado por comunista, vive uma ditadura da toga, toda essa situação, o que vai ocorrer? Antes que ele invente mentiras demais, antes que ele pegue a corda que o Procurador-Geral da República deu para ele, enrole no pescoço de vez, o Supremo Tribunal Federal vai dar uma decisão em relação aos cabeças, aos chefes da organização criminosa armada que tentou um golpe de Estado. Ou seja, mais do que nunca, o Supremo Tribunal Federal vai julgar Bolsonaro e a organização criminosa que tentou um golpe de Estado, observando os prazos do Código de Processo Penal. Leia-se, a resposta criminal de condenação contra Bolsonaro vai vir mais rápido agora, a partir do momento que um membro da família de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, abandona tudo aqui para não ser responsabilizado pelos seus atos e fatos perpetrados e foge para os Estados Unidos para atacar e para ver se a Suprema Corte recua e Bolsonaro, consequentemente, não seja condenado. A resposta será diametralmente oposta àquela desejada pelo clã e pela organização criminosa de Bolsonaro. O Supremo não vai recuar. O Supremo vai para cima, com mais força e com mais celeridade. Parabéns, Eduardo Bananinha. Você vai ajudar na condenação do seu pai de forma mais rápida. É isso que vai acontecer. E concomitantemente a esse movimento do Bananinha nos Estados Unidos, também tem esse movimento paralelo que ocorre aqui no território nacional, que é as manifestações. As manifestações, elas existem para quê? Para Bolsonaro tentar trazer capital político e mostrar que tem força na massa popular. Situação essa que não se deu na manifestação agora de domingo em Copacabana, que foi flopada. Para quem esperava mais de 1 milhão de pessoas, apareceu ali 30 e poucas mil pessoas, segundo a Folha de São Paulo. Porque, segundo a USP, foi 18.300 pessoas. Eu não vou falar da perspectiva da Polícia Militar, do governador bolsonarista Cláudio Castro, porque é ridículo. Falar que tinha 400 pessoas ali é ofender a nossa capacidade cognitiva e nos chamar literalmente de burros. O gado. Não sei, não importa. O importante é que foi flopada. Flopou geral. Inclusive, tem um parlamentar aqui que eu quero mostrar para vocês, ele não aguentou. Ele estava na casa legislativa dele aqui, me mandaram esse vídeo agora. E ele pegou, ele não aguentou, ele falou assim, gente, o que é isso? O que está acontecendo em relação a essa manifestação? Porque parlamentares ali falaram que tinha muita gente, não sei o quê, não sei o quê. Ele pegou e falou, não, gente, pelo amor de Deus. Perceba aqui o cara. Colega deputado subiu aqui na tribuna agora há pouco, aí falou que o evento
do Bolsonaro tinha sido um sucesso. Que tinha tido 500 mil pessoas. Ai, meu Deus. O trem flopou. Estava falando, deputado, desculpa, gente, que eu estava esperando 1 milhão de pessoas. A estimativa foi de 18 mil pessoas ou um pouco mais. Aí diz que a polícia do Rio de Janeiro, do Cláudio Crasso, que é deles, né, deu uma inflacionada para falar que tinha lá umas 400 mil pessoas, mas olha, aquilo foi um velório. Exatamente isso. Aquela manifestação foi o início do cortejo fúnebre de Bolsonaro no campo político. E tudo isso que ele está fazendo, essas manifestações, aqui, ó, também servirão e terão, melhor dizendo, um efeito contrário daquilo que ele quer. Primeiro, o efeito. O Supremo Tribunal Federal vai julgar Bolsonaro mais rápido, leia-se, observando os prazos do Código de Processo Penal. Segundo, o Congresso Nacional deu uma recuada diante da flopagem da manifestação de domingo, recuou. Até o Partido dos Republicanos, que a gente sabe que a maioria dos republicanos são evangélicos, dizem que é o partido da Igreja Universal, do Edir Macedo. Até mesmo o presidente ali, o deputado federal Pereira, ele disse que não vai apoiar mais a anistia. Ele falou diretamente para Bolsonaro que não precisa contar com eles, dos republicanos, para isso. Que eles não vão encampar esse tipo de luta. Isso depois da flopagem de domingo. Então, essas ações, para mim, denota ações de gente desesperada, que não tem para onde correr. E como estão desesperados, os neurônios não funcionam mais muito bem funcionando, entendeu? Não tem as ligações necessárias, tal, para eles fazerem atos, apesar que é pedir demais, né, gente? Pedir que bolsonarista raciocine, seja moderado, seja razoável, temperante, é pedir demais. Não, tá certo. Então são atos que vão contra o que Bolsonaro quer, que é anistia, quer fugir da cadeia e fugir da sua responsabilização criminal. O julgamento virá mais rápido. E não haverá anistia porque o apoio popular não foi satisfatório. E com isso vai perder apoio dentro da Câmara de Deputados Federais, notadamente. Ponto. Agora, você sabe que está acontecendo o julgamento agora, lá no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento aqui que eu vou te atualizar já. Está tendo um julgamento agora no Supremo Tribunal Federal. Ele começou às 11 horas, no plenário virtual, onde os ministros terão até antes da meia-noite de amanhã para decidirem se haverá o afastamento de Alexandre de Moraes, de Cristiano Zanin e do Flávio Dino. Quem pediu isso, Andréia? Foi a defesa de Bolsonaro e a defesa de Braga Neto. Entraram com recurso e pediram isso. O que o presidente Luiz Barroso fez? Monocraticamente disse que não ia afastar ninguém e levou para o plenário. Pega o código. Em caráter de urgência, em caráter extraordinário, para decidir logo, e vai ser decidido. Já tem 5 votos. Já tem 5 votos pela manutenção dos 3. Tem 6 votos. Acabou de me atualizar aqui. Acabou, então. Já tem a maioria. Já tem a maioria, meu querido e minha querida. Já tem 6 votos. Agora, Dias Toffoli deu seu voto agora. Agora são 6 votos. Acabou. Já tem maioria para a permanência aqui, ó, de Alexandre de Moraes como relator, ministro ali que vai participar do julgamento, de Flávio Dino como ministro que vai participar do julgamento, bem como de Cristiano Zanin, ministro que vai participar do julgamento. Já tem a maioria. Já é uma resposta. Dos 6 que votaram até agora,
os 6 votaram pela manutenção dos 3 no processo que vai condenar Bolsonaro e sua organização criminosa por 5 crimes. Denúncia do Procurador-Geral da República. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Luiz Barroso já votou pela manutenção dos 3 no julgamento. Cristiano Zanin já votou. Alexandre de Moraes já votou. Gilmar Mendes já votou. Flávio Dino já votou. E agora, acabou de sair, nem atualizei aqui no meu trabalho, acabou de sair, Luiz Fux também já votou. Falta quem votar, Andréia? Falta, então, o Dias Toffoli, o Edson Fachin, a Carmen Lúcia, o Nunes Marques e o André Mendonça. Mas já tem maioria. Aí você fala assim, André, e se alguém pedir destaque? Você sabe que se alguém pedir destaque, sai do virtual e obrigatoriamente anula tudo e vai para o plenário físico. Como em caráter de urgência extraordinário, não cabe de pedido de destaque. E pedido de vista? Não haverá pedido de vista. Segundo informações que eu tive, o ministro presidente pediu e entregou todos os documentos antes para os ministros estudarem, para não ter nenhuma dúvida, para que pudesse, então, ser decidido. E reitero, já tem a maioria aqui para a permanência dos 3 aqui, ó, no julgamento contra Bolsonaro e sua organização criminosa. Isso aqui, meu querido, já é uma resposta. Já é uma resposta para todos esses ataques que, quando eles individualizam os ataques contra Alexandre de Moraes, a Corte, o Supremo Tribunal Federal, não entende que o ataque é contra Alexandre de Moraes. O ataque é contra o Supremo Tribunal Federal. Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles sabem e eles têm a plena consciência que eles não agem enquanto pessoa física, enquanto pessoa natural, no seu CPF. Eles agem enquanto instituição e enquanto representantes do Estado juiz, dentro da esfera da Suprema Corte. Então, todos esses ataques, todos esses subterfúgios, todas essas tramas, toda essa maracutaia que eles estão organizando, colocando Alexandre de Moraes como o comunista, como o ditador, não é um ataque contra Alexandre de Moraes, é um ataque contra todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, contra o Estado juiz e, detalhe, contra o Procurador-Geral da República também. Eduardo Girão, gente, senador bolsonarista, já protocolou o pedido de impeachment, de cassação do mandato do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E você acha mesmo que a partir desses ataques vis não haverá respostas? Ai, Andréia, não, Andréia. Se fosse resposta mesmo, Andréia, o PGR tinha mandado prender o passaporte do Eduardo Bananinha, Andréia. Era exatamente isso que Eduardo Bolsonaro queria. Que o PGR pedisse a apreensão do passaporte dele, a prisão preventiva dele. Por quê? Porque aí ele teria o que dizer lá nos Estados Unidos. Olha, eu estou sendo perseguido. Por isso que eu vim para cá, eu quero pedir asilo político. Nem asilo político ele pode pedir, porque não tem nada contra ele. Para você pedir asilo político em outro país, tem que ter ações efetivas do seu Estado Nacional contra você. Não tem pedido de prisão, não tem apreensão de passaporte, não tem nem investigação oficial, porque o PGR falou que não precisava de investigação. Se eles fizessem isso, eles iam dar a bala na agulha que Eduardo Bolsonaro precisa para se fazer de pobre coitado, lascado, perseguido pela ditadura comunista de Alexandre de Moraes, do governo, do Procurador-Geral da República, da polícia e do Brasil que vive uma ditadura comunista, da ditadura da toga.
Eu te pergunto, o que Eduardo Bolsonaro vai falar lá para ser perseguido? Ele não tem nada. E concomitantemente a essa postura sábia do PGR, o PGR ao mesmo tempo dá corda para ele. Vai, faz o que você quer fazer, mas faça bem feito, porque quando a gente agir de cá, vai ser uma pancada só. Faça o que você quer fazer, toma a corda, enrola no teu pescoço. Porque o buraco, você mesmo, Eduardo Bolsonaro, tá cavando pro seu pai e para você. Pegou o código, meu querido? Enquanto isso, ontem Alexandre de Moraes fez um jantar. Tinha quase todos os ministros do STJ, ministros do Supremo, Procurador-Geral da República, delegados, presidente do Congresso Nacional e do Senado, que é o mesmo, lógico, Davi Alcolumbre, presidente da Câmara de Deputados Federais, o vice-presidente da República e tudo mais. Você vê o tanto que Alexandre de Moraes está preocupado e está com medo de vocês. Vocês são ridículos e patéticos. E só engana quem realmente está com a capacidade cognitiva precarizada. De tanto fanatismo, de tanta mentira, de tanta desinformação e fake news, e teorias de conspirações e discurso de ódio, tudo amalgamado, misturado, encorpado pelo fundamentalismo religioso, em que usam o nome de Deus e pratica atos de idolatria pura em relação a Bolsonaro. Blasfemam em nome de Jesus. Uma vergonha. E terá consequências. E qual será a consequência? A justiça virá e virá mais rápido diante desses ataques. E são atos de desespero. Agora, temos que ficar atentos. Notadamente porque Eduardo Bolsonaro vai tentar influir nas eleições do ano que vem. Ele não vai voltar. Ele tem 120 dias para ficar de licença por interesse particular, segundo a lei. 120 dias. Sem remuneração, não tem remuneração. Passados os 120 dias, ele tem que voltar. Eu acredito que ele não voltará. Que ele vai ficar lá nos Estados Unidos, enrolando a corda no pescoço dele, conspirando contra a soberania nacional, atacando, difamando. Até porque lá ele vai ter as redes sociais liberadas para fazer, né, para se juntar inclusive com o foragido, Alan dos Santos. Porque ele já está assim, ó, com o Figueiredo, que já foi denunciado pelo Procurador-Geral da República por golpe de Estado. Ele vai continuar lá. E vai tentar causar a balbúrdia de lá, porque é covarde. Eu fico pensando, né? Quem será o próximo fujão? Ou quem será a próxima fujona? Zambelli tem julgamento na sexta-feira. Agora, Bolsonaro foi aconselhado a fugir para a embaixada americana. É difícil, vai ser ele entrar lá dentro. Você já viu a embaixada americana e a embaixada russa lá em Brasília? Difícil vai ser eles aceitarem ele entrar lá dentro. Ele só entra lá dentro. Presta atenção no que eu vou falar. Bolsonaro só entra na embaixada americana se ele tiver o passe livre dado por Donald Trump. Senão ele não entra. Vai lá. Só de você passar na calçada, você já é abordado. O que você está fazendo aqui? Perdeu alguma coisa aqui? A Rússia e a americana. Mas ele foi aconselhado. E talvez, Eduardo Bolsonaro esteja nos Estados Unidos para construir essa ponte.
Porque, segundo as minhas fontes, Bolsonaro não quer fugir do Brasil. Bolsonaro quer fugir, mas não sair do território brasileiro. Então, para isso, ele precisa se abrigar numa embaixada. E a americana seria ideal. Então, talvez Eduardo Bolsonaro tenha ido para os Estados Unidos para tentar construir uma ponte para que Bolsonaro tenha autorização de se refugiar na embaixada americana. E se isso acontecer, que eu acredito que é esse o planejamento, eu vou voltar nesse vídeo aqui e mostrar isso aqui que eu estou falando para vocês. Esse povo não dá ponto sem nó. E eu não acredito, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Eu não acredito que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos só para ficar gritando, tipo cachorro raivoso e acuado lá dos Estados Unidos. Não foi só para isso. Ele foi, na minha opinião, para organizar, posso estar errada, mas ele foi para organizar para que Bolsonaro não fuja saindo do território nacional, mas que fique da embaixada americana. E para isso ele precisa ter autorização de Donald Trump, senão ele não entra na embaixada americana. Nem no primeiro portão. E por que Bolsonaro não quer, Andréia, sair do território nacional? Porque ele quer continuar atazanando a vida dos brasileiros daqui. Ele quer continuar atazanando para influenciar notadamente nas eleições de 2026. Então, muita atenção nessa hora. E as autoridades públicas, o judiciário, a polícia, o Supremo, o PGR, têm que ficar atentos. E eu quero saber qual é a manifestação do PGR. Ele ainda não se manifestou sobre tornozeleira eletrônica em relação a Bolsonaro. Sobre a proibição de Bolsonaro sair de Brasília. E sobre a proibição de Bolsonaro se aproximar de embaixada. O PGR ainda tem que se manifestar sobre essas situações. E Eduardo Bolsonaro não está nos Estados Unidos para passar a passear na Disney, não. Ele está lá para arrumar um caminho de fuga para Bolsonaro aqui dentro do território nacional, na embaixada americana. Minha percepção. E com isso, a justiça brasileira não é boba. Vai acelerar para colocar Bolsonaro na cadeia logo. Ai, ai. Então, tá tendo julgamento, já tem maioria para a permanência dos 3 aqui, ó, no julgamento de Bolsonaro, que já tem dia certo e determinado para iniciar. O primeiro núcleo, dia 25, semana que vem. E nós vamos acompanhar juntos aqui essa situação, viu? Então, Eduardo Bananinha complica muito a vida de Bolsonaro. Se acha que não vai ter consequências, haverá consequências. E tá aqui, ó, o primeiro núcleo, que é chamado de núcleo crucial para tentativa de golpe, 5 crimes. Tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público, dano qualificado ao patrimônio tombado. Aqui, ó, já tem data do início do julgamento, que será a primeira sessão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Para quê, Andréia? Para a abertura do julgamento com o recebimento da denúncia do Procurador-Geral da República pelo Supremo Tribunal Federal. Aí, oficialmente, estarão sentados no banco dos réus. Todos esses aqui, ó, Bolsonaro, Alexandre Ramagem, delegado da Polícia Federal, hoje deputado federal, ele era diretor-geral da ABIN de Bolsonaro, o almirante Almir Garnier, que era o chefe da Marinha durante o governo Bolsonaro, o Anderson Torres, era ministro da Justiça durante o governo Bolsonaro e foi também secretário de Segurança Pública no governo do Ibanez durante o 8 de janeiro. O general Heleno, que era chefe, ministro da Segurança Institucional da Presidência da República, chefe da ABIN
da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro, general Heleno. Mauro Cid, o coronel Mauro Cid era o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro durante seu governo. O general Sérgio Nogueira, ele foi ministro da Defesa durante o governo Bolsonaro. E o general Braga Neto. O general Braga Neto era o vice na chapa à presidência da República com Bolsonaro em 2022. O general Braga Neto também foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Bolsonaro e também foi ministro da Defesa de Bolsonaro durante a sua presidência. Todos esses aqui, dia 25, vai começar o julgamento deles. O Procurador-Geral da República pediu para que eles sejam condenados, julgados e condenados por 5 crimes. Se forem condenados com as penas máximas, vai dar 64 anos de cadeia. O Supremo Tribunal Federal, no dia 25, vai fazer o quê? Vão sentar os ministros. Esses aqui, ó. Vou colocar aqui porque eu acho que fica bacana para a gente ver. Vai ser aqui, ó. Vai ser aqui. Vai ser aqui o julgamento. Vai começar desse jeito aqui, ó. Na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vai começar o julgamento. Cristiano Zanin vai abrir a sessão de julgamento no dia 25. Vai ouvir o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República vai participar pessoalmente, Paulo Gonet, que ele poderia mandar um procurador substituto, ele vai participar pessoalmente, ele vai ser ouvido, ele vai apresentar as razões da denúncia, os crimes colocados. Depois, a defesa de cada um desses que eu acabei de citar para vocês vai apresentar a defesa deles para que não seja recebida a denúncia. O Procurador-Geral da República vai apresentar a acusação dizendo que tem que ser recebida a denúncia. Aí depois vai começar a manifestação dos ministros aqui da primeira turma. Qual que é o primeiro ministro a se manifestar, Andréia? Vai ser exatamente Alexandre de Moraes. Desse jeito aqui, na primeira turma, no dia 25. Alexandre de Moraes, enquanto relator, ele vai dar o primeiro voto dele. Dizer se recebe a denúncia ou se não recebe. Se quer que seja arquivada porque não tem indícios e provas bastantes da materialidade dos fatos criminosos ou indícios de autoria suficientes e vai pedir o arquivamento, ou o ministro Alexandre de Moraes vai colocar as suas razões dizendo que tem provas suficientes para o recebimento da denúncia e para o início do processo criminal. Ele faz o primeiro voto. Aí, concomitantemente ao voto do ministro aqui, os outros ministros irão se manifestar. Se recebe ou não a denúncia. Na minha percepção, aqui na primeira turma, eu acredito que por unanimidade, os 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, irão receber a denúncia. Por unanimidade. Recebida a denúncia, vai ter 2 dias para isso aqui, tá, gente? Porque vai ter muito... Os advogados vão falar, tal e coisa. E, por último, o Procurador-Geral da República vai falar novamente, se confirma novamente o pedido do julgamento deles, da responsabilização deles. Vai ser 2 dias, dia 25 e dia 26. Feito tudo isso, recebida a denúncia pela maioria da primeira turma, que eu acho que vai ser por unanimidade, ou seja, aqui, ó, todos esses ministros aqui, acredito que irão receber a denúncia por unanimidade. Recebida a denúncia, aí marcar-se-á uma nova sessão. Essa nova sessão, que será na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vai ser para o início do julgamento. Nessa sessão, quem vai ser o primeiro a falar, Andréia? Paulo Gonet. Paulo Gonet, nesse momento, vai apresentar as provas, vai apresentar todos os crimes, o porquê que Bolsonaro tem que ser condenado por crime de tentativa de golpe, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, por organização criminosa, por dano qualificado ao patrimônio público, por dano qualificado ao patrimônio tombado, vai falar tudo.
Por isso, pau, tá, de cada um e vai pedir, peça a condenação. Aí vai vir a defesa de cada um. A defesa de cada um vai apresentar, vai falar, bababá, aí volta Paulo Gonet para ver se ele tem alguma manifestação final para falar. Paulo Gonet, se tiver, ele fala, tá, papapá. E por último, é a defesa que fala, que são as alegações finais. Em alguns julgamentos chamam de memoriais. As alegações finais é da defesa. Feito isso, os ministros vão decidir quem é o primeiro ministro a dizer se eles têm que ser condenados por tentativa de golpe, todos os crimes, 5 crimes. O primeiro é o relator, é Alexandre de Moraes. A partir do voto de Alexandre de Moraes, os outros ministros vão dizer se segue o voto de condenação de Alexandre de Moraes, que será pela condenação, ou se eles abrirão voto divergente. O que é isso, Andréia? Não entendo que eles têm que ser condenados. Não tem prova suficiente, então eu acho que não tem que ser condenado. É o voto divergente, se houver. De modo que essa primeira turma aqui é quem vai decidir o futuro de Bolsonaro. E Cristiano Zanin será o presidente que vai cuidar de toda essa situação. E todos esses ministros aqui participarão do julgamento, em que Alexandre de Moraes terá destaque. Por quê? Porque é o relator. Isso que eu estou falando para vocês vale para todos os outros núcleos. Tanto para o terceiro núcleo, que já tem dia para julgamento, quanto para o segundo grupo, que Alexandre de Moraes já entregou também para marcar o dia do julgamento. Tudo isso ocorrerá aqui, nessa turma aqui, ó, que tem como presidente Cristiano Zanin. É ele que vai dar todo o andamento, pelo menos até outubro. Por quê, André? Outubro, quem assume a presidência é o ministro Flávio Dino, no rodízio que tem lá. Entendeu? Cada um fica 1 ano e faz o rodízio para a presidência. É esse o itinerário do julgamento. A Central me atualiza para ver se tem alguma novidade, tá bom? Fachin votou. E qual foi o voto do Fachin? Acompanhou o voto dos outros? Então pronto. Acabou. 7 Central. Olha aqui, Fachin também votou. Já tem 7-0. 7 votos a 0 para o não afastamento de Flávio Dino, aqui ó, de Cristiano Zanin e de Alexandre de Moraes. O julgamento está 7-0. Está ocorrendo, começou a ocorrer agora às 11 horas, de forma virtual, e os ministros têm até 23h59 de amanhã. E já 7 ministros já votaram, todos pela permanência dos 3 no julgamento de Bolsonaro e sua organização criminosa que tentou um golpe de Estado, em que, reitero, Alexandre de Moraes terá um papel de destaque, exatamente porque ele é o relator. Ele sempre vai se manifestar primeiro em relação aos outros ministros. Mas tem mais novidade em relação a essa situação aqui, ó. Então aqui já está 7-0, já tem a maioria. Aqui, ó, 25 de março, esses aqui serão julgados conforme o trâmite que eu te expliquei. E o núcleo 2, até agora não foi marcado, viu, gente, o julgamento. Alexandre de Moraes já liberou o julgamento do núcleo 2, mas ainda não foi marcado. Quem tem que marcar? Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. O julgamento do Felipe Martins, Felipe Martins, ele era assessor especial da presidência da República de Bolsonaro. O Marcelo Câmara, tenente-coronel, ele era ajudante de ordem de Bolsonaro. O Silvinei Vasques, que era
diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O general Mário Fernandes, que inclusive está preso, ele era secretário da Presidência da República de Bolsonaro, general Mário Fernandes. E a Marília, o nome dela? Isso, Marília de Alencar, delegada da Polícia Federal, ela trabalhava ali junto com o ministro da Justiça, Anderson Torres, que está no grupo 1, que o julgamento vai ser dia 25. E também nós temos aqui o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza, que também foi denunciado pelo Procurador-Geral da República. Esse núcleo 2 já foi liberado para julgamento, para o início do julgamento, que é o recebimento da denúncia. Mas Cristiano Zanin ainda não marcou, tá? E agora tem o núcleo 3, que é esse aqui, que é o maior núcleo. Esse aqui já tem data de início de julgamento, que é exatamente o dia 8 de abril. Esse é o núcleo 3, formado pelo Bernardo Romão, coronel do Exército, pelo Cleverson Ney Magalhães, tenente-coronel do Exército, pelo Estevão Teófilo, general do Exército, Fabrício Moreira, coronel do Exército, Hélio Ferreira, que está preso, tenente-coronel, o Márcio Nunes, tenente-coronel, o general Milton Diniz, do Exército Brasileiro, o tenente-coronel Rafael Martins, que está preso, Rodrigo Bezerra, tenente-coronel, que está preso, Ronald Ferreira, tenente-coronel, Sérgio Ricardo Cavalieri, tenente-coronel, e Vladimir Bastos, policial federal, que também está preso. Esses aqui já têm julgamento marcado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que vai ser dia 8 de abril. E nós também vamos acompanhar com vocês. Quero pedir desculpa porque eu estou gripado, então a minha garganta às vezes não é tão eficiente. Mas eu tenho certeza que mais eficiente que os bolsonaristas, com certeza é. Então, meu querido, vai começar a semana que vem o julgamento, nós vamos acompanhar. Deixe o seu comentário, sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E mais uma derrota para Bolsonaro. Hoje já tem a maioria lá no Supremo Tribunal Federal. Não vai ser afastado nem Cristiano Zanin, nem Flávio Dino, nem Alexandre de Moraes. A maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal assim decidiu. Está em julgamento agora. E já tem 8 votos unânimes pela permanência dos 3. Bolsonaro, você tá lascado. E você conta ou eu conto? Eu te conto. O teu filho, Eduardo Bolsonaro, tá piorando ainda mais a sua situação. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Toca no like e bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, André, vai se lascar. Meu querido, muito obrigada pela sua presença, sapiência, resistência, porque aqui é resistência. Aqui não, jacaré. Aqui, do jeito que vai, volta. Pegou o código? Então tá bom. Muito obrigada, beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.